Você é o maior ilusionista do mundo e é desafiado a fugir das maiores prisões ou então daria uma falecida de leve. E essa é a série Houdini e eu sou o F, o escapador de fugas. Então pega sua dignidade e vamos recapitular. A história começa mostrando Harry Houdini se preparando, pois ele pularia de uma ponte com mais de 5 metros e um lago congelado. E toda a cidade estava esperando, pois eles querem ver uma falecida de leve e Houdini pula, pois ele não tem medo de nada. E esse seria seu maior espetáculo, pois nenhum escapista teve coragem de fazer coisas tão arriscadas. E nisso ele começa a pensar em tudo que passou até chegar naquele momento. Tudo começou quando Houdini ainda não era conhecido e começou a fazer algumas apresentações para pagar as contas, pois a vida de trabalhador não é fácil. E eles são chamados para uma casa de show, mas quando percebem, era na verdade uma casa das primas. E a única mágica que o pessoal quer ver é de esconder a carne seca na tapioca. E Houdini diz que conseguiria sair de uma caixa algemado e do nada levanta o velho e diz que era o xerife da cidade. E diz que se ele não conseguir em 1 minuto, ele seria preso. E ele consegue e a partir daí ele começa a ser conhecido em outros lugares. Depois de uma noite de show, ele dá um show com sua mulher e ela pergunta se não era melhor ele arrumar um emprego mais seguro para que possam criar uma família. E ele diz que só queria fazer isso por mais 3 anos e ele começa a lembrar de quando era mequetrefe e conheceu o mágico que foi em sua cidade e fazia a magia da mulher cerrada e depois disso ele ficou apaixonado por se apresentar e começou a fazer shows onde morava. E chegando em casa ele mostra para sua mãe que conseguiu muito dinheiro e diz que um dia conseguiria trazer moedas de ouro, e seu pai era um rabino muito religioso e não gostava que ele fizesse isso. Harry não podia fazer nada em casa, pois ele não podia fazer amizades com outras crianças, e um certo dia o prefeito da cidade bateu na porta para falar com o pai dele, e ele estava sendo demitido como professor de inglês da cidade, pois eles estavam passando por situações ruins, e nisso ele viu que precisaria fazer mais shows para conseguir trazer dinheiro para casa. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Quando ele ficou mais velho, ele começou a se apresentar com seu irmão e eles eram conhecidos como irmãos Houdines, mas não conseguiam muito dinheiro com isso. Em uma apresentação, ele viu Bess fazendo uma dança sensual para alguns velhos e ficou apaixonado. E ele a chama para sair e começa a fazer uma mágica e ela fica impressionada, pois naquela época não era normal pessoas com essa habilidade. E no primeiro encontro, ele a pede em casamento e galera, depois falam que 2 segundos é precoce. Na lua de mel, Houdini diz que tinha algo diferenciado para mostrar e pede para ela entrar em um baú. E nesse momento o melado teria descido, pois é assim que se livra de um corpo. E lá tinha um compartimento secreto que ele usava em seus shows e depois disso, com a ajuda de Bess, ele começou a ficar mais famoso, pois ela como assistente chamava muita atenção. Houdini chega em uma pequena cidade e para ficar famoso, ele começa a desafiar várias pessoas a criarem desafios diferenciados. E ele diz para o xerife da cidade que consegue fugir da cadeia dele em 5 minutos e diz para ele dar um soco para mostrar que ele não estava escondendo nada. E ele é jogado na cela e o xerife diz que se ele não conseguir vai ficar preso por mentira. E Bess dá um beijo nele e ela entregou uma chave e ele consegue se soltar e seu nome começa a ser falado no jornal de todo o país e sua mãe sempre guardava as colagens como recordação. Houdini encontra uma loja de mágica onde possuíam vários truques diferenciados e Jim, que era o dono da loja, era seu fã e Houdini o convida para trabalharem juntos, pois agora eles poderiam participar de desafios maiores. E ele desafiou o prefeito que conseguiria fugir da prisão de segurança máxima deles em 5 minutos. E eles fazem todos os testes e ele consegue se soltar. E sua vida começa a mudar, pois agora ele estava ganhando dinheiro e comprou uma casa para sua mãe. Jim diz que conseguiu um truque chinês que mudaria o nível do trabalho dele, e diz que era uma caixa de interrogatório onde a pessoa ficava presa e iam enchendo de água, e Houdini diz que já queria testar, pois é assim que ele sabe o que fazer, e o prendem de cabeça para baixo, e ele percebe que era difícil de se mexer, e ele começa a se afogar, e por pouco eles conseguem quebrar o vidro, senão ele estaria fazendo mágica para Deus, e ele diz que gostou e que vai apresentar no seu próximo show. No show ele começa a dizer que em
importou algo muito perigoso da China e agora todos veriam uma novidade, pois ele estaria preso de cabeça para baixo e eles trancariam o topo da caixa para ele não conseguir sair de jeito nenhum. E eles colocam algo na frente e o tempo começa a passar, pois ele já estava há mais de 2 minutos e ainda não tinha se soltado. E a plateia começa a ficar desesperada e manda chamar o bombeiro, mas quando chega ele sumiu, pois ele era o bombeiro. E ele fica tão famoso que a Casa Branca escuta seu nome e o serviço secreto o quer como espião, pois ele tem habilidades diferenciadas. Houdini recebe uma mensagem secreta e se encontra com William, que trabalhava para o serviço secreto inglês, e ele foi recomendado pelos americanos e diz que ele tinha habilidades especiais que serviriam para ajudar o país, pois eles precisavam monitorar o que estava acontecendo com a Alemanha e a Rússia, e pergunta se ele aceitaria a missão, e sabemos que nesses casos ele tem duas opções, ou aceita ou nega e é ameaçado até aceitar. Então ele aceita e recebe um passaporte americano, pois agora ele era cidadão. Chegando em casa ele tenta não fazer barulho, mas Bess estava acordada e pergunta onde ele estava. Já avisei que vai dar merda isso. E ele diz que não podia contar, mas que não fez nada de errado. E me diz aí nos comentários qual seria a sua desculpa para não falecer. E ele começa a lembrar de quando era mequetrefe e fugiu de casa e começou a viajar com o mágico que visitou sua vila, pois ele estava determinado a aprender e ser o maior mágico de todos os tempos. E ele escuta sobre o truque de parar a bala com os dentes, mas era muito perigoso, pois todos que tentaram deram uma falecida de leve. Houdini recebe uma missão e ele precisa conseguir a confiança do imperador da Alemanha, e ele está tentando fazer vários truques, mas nada o impressiona. Então ele percebe que precisaria fazer o truque de pegar a bala com dente e chama o chefe da guarda do imperador e vemos que é algo sério, pois é um careca de bigode, e ele faz um teste com a arma e depois Houdini entra na frente do alvo e agora todos estavam assustados, pois por causa de um erro o melado poderia escorrer nervoso, e nisso ele consegue pegar a bala e todos ficam impressionados, pois a arma possui um compartimento secreto e ele conseguiu algumas informações importantes para evitar uma grande lutaria no mundo, e mal ele sabe que não deu muito certo. Houdini consegue cumprir sua promessa que fez a sua mãe e deu um dia como rainha para ela se sentir como é ser rica, e ele paga para que todos fiquem abajulando, mas Bess não gosta que ele gaste dinheiro dessa forma, e depois ele consegue uma audiência com o czar russo e começa a fazer sua apresentação, mas o conselheiro dele, chamado Rasputin, diz que aquilo tudo era mentira, e se descobrisse que ele estava fazendo algo, ele seria condenado, e ele diz que faria o sino da cidade, que estava parado há mais de 100 anos, tocar, e ninguém acredita, e quando toca, todos acham que ele tinha poderes, e ele deixa Rasputin dar um soco na barriga dele para saber que ele não estava escondendo nada. E galera, se alguém faz isso comigo, eu ia mostrar o melado que estava escondendo. Depois ele se encontra com o agente inglês e diz que conseguiu a confiança deles e agora poderia conseguir mais informações, e conta como conseguiu fazer o truque, e vemos que Jim estava ajudando, pois ele dava o tiro no sino para ele tocar, e sabemos que o Houdini consegue se meter em besteiras maiores, ainda mais pois ele faz o truque de ficar preso em um cofre com 10 minutos de ar. O problema é que ele estava no cofre errado. Ele começou a fazer uma apresentação, mas ao invés de entrar no cofre do truque, ele aproveitou para dar uma volta, pois ele precisava de algumas informações importantes que estavam no prédio do governo, e usaria esse tempo para voltar e terminar o truque, e tudo estava dando certo, até que um velho bêbado entra no escritório e ele precisa se esconder dentro do cofre dos documentos, e era um cofre diferenciado, e agora ele precisa fugir desse truque na vida real. E na apresentação todos estavam desesperados, pois ele já estava há quase 1 hora preso, e provavelmente já teria virado boneco, e Jim chama a segurança, pois eles precisariam arrombar o cofre, pois era muito selado. Todos estão desesperados, mas quando abre o cofre, estava cheio de flores, e uma carta para Bess, pois eles estavam fazendo 10 anos de casados, e ele aparece dizendo que essa apresentação era para ela, e dá um colar de diamantes, mas quando fecha a cortina, ela fica com raiva, pois sabe que não era para ela, e pergunta onde ele estava esse tempo todo, e ele diz que não pode contar, e depois eles vão para uma festa da alta sociedade, e todas as mulheres começam a dar em cima dele, e para fazer ciúmes, Bess senta no colo de um soldado, e começa a dar mole, e quando Houdini vê, acha que eles estavam se pegando no meio da festa, e vai embora.
Bess vai atrás dele e ele estava bêbado, dizendo que estava fazendo tudo aquilo por ela, e ela diz que ele prometeu parar no 3º ano, mas agora só queria saber de fazer dinheiro e fama, e com raiva ele vai se encontrar com uma coroa endinheirada e a brincadeira está ficando legal, pois ela gosta de chicote, algema e corda de alpinista, mas com isso ele pensa em seu próximo truque, pois ele vê vários aviões passando e tem vontade de pilotar. O problema é que como ele não trazia truques novos, os teatros começaram a ficar vazios, pois todos já tinham visto e estava chegando a época do cinema preto e branco e ele não entendia por que as pessoas preferiam ver aquilo. À noite, Bess recebeu de presente um cigarro diferenciado, se é que você me entende, e com aquela fumaça ele olha um copo com gelo e tem mais uma ideia de apresentação, e começa a testar com uma banheira cheia de gelo, e agora sabemos como ele chegou nesse ponto, pois como precisava recuperar sua fama, estaria fazendo uma apresentação para toda a cidade, e nisso ele pula da ponte e consegue se soltar tranquilamente. O problema é que ele não consegue achar a saída do gelo e começa a ficar desesperado. E agora deixo você aí na curiosidade, pois veremos no próximo episódio. E essa foi a primeira parte da série Houdini, então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado para não perder o que está por vir. E galera, deu trabalho achar esses episódios, vocês não têm noção. Mas é isso, obrigado a todos e fui!